E vamos para a 14ª fagulha. Enxerga melhor quem distancia. O que Tranjan traz nesta 14ª fagulha? Ele conta uma história, como sempre ele gosta de contar histórias e faz muito bem, de Glauco, irmão de Platão, conversando com Sócrates, caminhando pelas ruas de Atenas e discutindo. E aí Glauco traz uma história sobre um anel que um pastor ele encontrou esse anel e este pastor, ao colocar o anel, ele descobriu que ele ficava invisível quando ele usava o anel. E aí foram discutindo sobre esse assunto e outros mais, foram filosofando e não percebiam que naquela época os escravos e mulheres ali naquele país eram invisíveis aos olhos do povo. Do povo não, né? Da maioria das outras pessoas que não eram mulheres e escravos. E o que acontece? Imagina Sócrates, né? Com toda a sabedoria que ele tinha, ele era míope com relação a mulheres e escravos serem invisíveis naquele país. Imagina nós, seres humanos comuns. Assim coloca Tranjan. Então nós temos que desenvolver, e nós temos essa capacidade de desenvolver um olhar consciente, olhar para além do que a gente está conseguindo olhar naquele momento. E ele traz para a gente também um conjunto de palavras, não um conjunto, duas palavras, vamos dizer assim, que é a percepção abrangente, discutida por Viktor Frankl. Pois é, então a gente precisa desenvolver essa capacidade que a gente tem do olhar consciente e ter uma percepção abrangente a respeito do que nós estamos ouvindo, vivendo, vendo, para não cair muitas vezes em ciladas, em fake news. Ele traz aqui também Tranjan sobre nós filtrarmos o que a gente ouve, o que a gente vê. E eu trago aqui a palavra zoom, tá? A gente dar um zoom em determinados momentos, se distanciando, e não é fisicamente, mas mentalmente, se distanciando daquela situação, daquele problema, para você ter um olhar consciente, uma percepção abrangente do que está acontecendo à sua volta. E a dica da DIC, claro, é exatamente sobre esse zoom que a gente tem que dar, a gente se afastar de determinadas situações para a gente poder ter uma percepção abrangente, a gente enxergar melhor. Esse é o exercício. O que a DIC traz também? Que se a gente fica muito focado numa determinada situação, num problema, por exemplo, daqui a pouco a gente vai se tornar o próprio problema. Então nós temos que distanciar. Então faça como a lente de um fotógrafo, né, de uma máquina fotográfica. Você foca quando for preciso, mas também use o zoom, use muito o zoom. Se distancie para que você possa enxergar melhor. Então, este é o exercício do dia, da semana. Vai exercitando aí, se distancie de determinados problemas e veja se de repente eles acabam se resolvendo.